Saudações, pessoal! O que seria o último capítulo, né, dos crimes contra a fé pública seria um conjunto de tipos penais que são chamados de forma genérica de outras falsidades. Ah, professor, por que seria? Porque foi inserido um último capítulo nos crimes contra a fé pública, que é aquele de fraudes em concursos públicos, em certames públicos. Aí hoje esse deixou de ser o último capítulo. Mas percebam pelo nome que quando o Código Penal foi pensado, era para ele ser o último capítulo dos crimes contra a fé pública, de outras falsidades. Era para ser o final, os artigos 306 a 311. Aí depois criaram o 311-A, então aqui ainda não é o fim dos crimes contra a fé pública. Bem, aqui houve uma reunião de alguns tipos penais que também atentam contra a fé pública. Vamos dar uma olhada? O primeiro é falsificação, vou ler o título primeiro, do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins, né? Então, o sinal empregado, por exemplo, pelo Estado com relação ao ouro, que é o material precioso, que é um metal precioso, para controle, né? Ou para controle de alfândega, né? De entrada daquele metal precioso no país. E aí, se houver a falsificação, seja por meio da fabricação ou da alteração da marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Percebam que na falsidade documental a gente tem o 297, que é a falsificação de documento público, e o 304, que criminaliza o uso. Aqui, a falsificação e o uso estão no mesmo tipo penal. Então, a primeira figura é a da falsificação, seja por meio da fabricação ou da alteração, e a segunda parte é aquele que pega o sinal já alterado e o utiliza. Ele também é punido com a mesma pena de 2 a 6 anos e multa. O parágrafo único tem uma forma específica do crime. Percebam que a pena era de reclusão de 2 a 6 anos, aqui é de 1 a 3 anos. É uma forma mais leve do crime, né? É uma pena menor, então nós podemos até pensar em uma forma privilegiada. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou para comprovar o cumprimento de formalidade legal. Exemplo, o auditor fiscal do MAPA, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apesar de que o nome dos ministérios muda tanto, né, que eu nunca sei se eu estou falando certo. Cada vez que eu vou oficiar para um órgão da União, eu tenho que olhar, porque cada governo que entra muda o nome. Bem, críticas à parte dessa mudança genérica e generalizada que todos fazem, se tiver o Ministério do Abastecimento e ele tem um carimbo, um sinal para marcar que aquela carne foi inspecionada, fiscalização sanitária de saúde, e alguém falsifica, aí a gente tem uma pena menor do que aquela do CAPT, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. É porque a carne pode colocar papelão que não tem problema, a pena é menor, né? Vamos lá. O crime é comum, qualquer pessoa pode praticar, formal, não exige nenhum resultado naturalístico para a sua consumação, doloso sem previsão de forma culposa e plurissubsistente admitindo a tentativa, menos na forma de usar, que da mesma forma que o artigo 304, a maioria da doutrina entende que a forma de usar não tem tentativa, não cabe o fracionamento, certo? Nós vamos tratar agora do crime de falsa identidade, né? A polícia me para e aí eu falo, eu sou o José Antônio Teixeira. Esse é o crime de falsa identidade. É quando você precisa se identificar em algum lugar,
você dá um nome falso, né? Esse crime ele gerou muita discussão sobre a possibilidade de autodefesa. Eu sou o João Teixeira e eu sei que tem um mandado de prisão para eu voltar para a cadeia. Então, quando me param numa blitz, eu falo, eu sou Celso Portiolli. Eu dou um nome que não é meu. Como que a doutrina diferencia o 307 do 304? A maioria da doutrina, eu até mudei a minha orientação para me conformar à maioria da doutrina, entende que a diferença está na apresentação de documento. Se o sujeito fala, eu sou o Celso Portiolli, e apresenta o documento lá escrito Celso Portiolli, e acreditem ou não, tem gente que vai falsificar documento e coloca nome de famoso no documento. Fala, eu sou o Celso Portiolli, ele está cometendo o crime de uso de documento falso do 304, porque ele está se apresentando com um documento falso. Agora, se ele só fala o nome errado, aí ele entra na falsa identidade. Esse é o entendimento que prevalece. Então, crime de falsa identidade, atribuir-se ou atribuir a terceiro, aqui também pode ser para outra pessoa, né? A esposa dele fala, ele é o Celso Portiolli, para fazer com que ele fuja da prisão. Falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou para causar dano a outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, então é um crime expressamente subsidiário, é um soldado de reserva, nas palavras do grande Nelson Hungria. Ele funciona, ele se configura se não tiver um crime mais grave no caso. O crime é comum, qualquer pessoa pode praticar, ele é formal, no sentido em que ele não precisa de resultado naturalístico para consumação, de forma livre. A criatividade aqui traz qualquer falsa identificação, cabe, seja por escrito, colocando o nome errado, seja verbalmente. Crime subsidiário, como nós já vimos, e é considerado plurissubsistente, admitindo a tentativa, salvo se for praticado na forma oral ou verbal. Bem, sobre a questão de dizer, não, eu falei que eu era outra pessoa, mas para fugir da polícia. Eu estava exercendo nemo tenetur si detegere, né? Ou ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, era autodefesa. Isso colou? Chegou a colar durante um período. Agora não mais. Tem súmula do STJ 522 dizendo que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. É típica. E o STF? O STF não tem súmula, mas o Pleno julgou em 2011, é interessante, dizendo que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente. Então, é crime, professor? É crime. Uso de documento de identidade alheio, esse nome aqui é doutrinário, eu até coloquei aqui embaixo. A lei não definiu o nomen iuris, não existe o nomen iuris desse crime, ele não tem nome no código, mas a doutrina chama de uso de identidade alheio, uso de documento de identidade alheio. Professor, quando eu completei 18 anos, eu não tinha CNH. Mas eu tenho um primo meu que é a minha cara. Você olha para um, você olha para o outro, esculpidos em Carrara. É a cara de um, o focinho do outro. Então eu pegava a CNH do meu primo e saía para dar volta de carro. Qual que era o crime? O uso de documento de identidade alheio. Vamos dar uma olhada? Então percebam que aqui ele não falsificou a CNH, nem falou para o policial que era outra pessoa. Ele usou o documento de outra pessoa. Um documento verdadeiro, mas de outra pessoa. Então, usar como próprio, passaporte, título de
eleitor, caderneta de reservista, né, a reservista militar, ou qualquer documento de identidade alheia, ou também é crime ceder a outra pessoa para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Então, tanto é crime aquele que usa, quanto aquele que empresta, né, sabendo que o outro vai usar. Detenção de 4 meses a 2 anos e multa. E o crime é expressamente subsidiário também, um soldado de reserva, porque se houver um crime mais grave, o sujeito vai responder pelo crime mais grave. Então o crime ele é comum, formal, doloso, não existe previsão de forma culposa, admite-se a tentativa na modalidade de ceder, não de usar. Usar eu já venho conversando com os senhores desde o 304, que a doutrina entende que o verbo não admitiria a tentativa. Esse entendimento me parece majoritário. Então, se são 2 irmãos gêmeos, só um deles tira CNH porque o outro vai usar a mesma CNH. Qual que é o crime? Uso de documento de identidade alheia. E agora eu fiz um quadro rápido para comparar os tipos penais e para os senhores não errarem. Se o agente se passa por outra pessoa sem usar documento, é falsa identidade. Se o sujeito se passa por outra pessoa com a apresentação de um documento, é um uso de documento falso. Agora, se ele se passa por outra pessoa usando documento de identidade, aqui é falso documento. Um documento de identificação verdadeiro, mas que é de outra pessoa, do seu irmão gêmeo, do seu primo, ele responde pelo uso de documento de identidade alheio, um crime que não tem nome no Código Penal, que é o crime do artigo 308. Certo? Ficou mais claro? Essa a diferença. Não confundam esses 3 tipos penais, que são, de certa forma, parecidos. Bem, agora nós vamos Nós vamos estudar um tipo de falsa identidade específico do estrangeiro. É um tipo especial de falsa identidade. Vamos ver? Aqui, o estrangeiro, ele usa um nome que não é dele para entrar ou permanecer no território nacional. Então, é uma falsa identidade, mas é uma forma especial. Ou seja, vão lembrar do conflito aparente de normas? Nós temos os mesmos elementos do tipo penal da falsa identidade e elementos a mais, um plus, que se refere ao que nós chamamos de especializantes. O que tem de específico aqui? Primeiro, que aqui só admite o crime se ele for cometido por estrangeiro. O crime é próprio, não comum. E segundo, que ele tem uma finalidade específica. Lá vem o professor com o marca-texto dele. Sim, para entrar ou permanecer no território nacional. E aí quem acertar ganha um chocolate. O que é isso? Elemento subjetivo especial do tipo ou do injusto, ou, para alguns doutrinadores, dolo específico. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Como é um elemento subjetivo especial do tipo, não é necessário que ele consiga entrar no território nacional, basta que ele use. Então, é um crime formal, não exige o resultado naturalístico, basta que ele tenha essa intenção. Professor, e quem fala que o estrangeiro é outra pessoa? Aí, quem fala que o estrangeiro é outra pessoa, por exemplo, chega lá e fala, não, eu conheço, é meu vizinho, ele é brasileiro, deixa ele passar. Esse responde pelo parágrafo único. O parágrafo único já é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar, qualquer um de nós, porque a conduta aqui já é atribuir ao estrangeiro uma falsa identidade. Lá vem o professor de novo. Para promover-lhe a entrada em território nacional. O que é isso mesmo? Elemento subjetivo especial do tipo do injusto ou dolo específico ou finalidade específica do agente.
Isso significa que eu não preciso da entrada no território nacional para que ele se configure. O crime é formal. Basta que ele tenha essa intenção, não é necessário que isso se verifique na prática. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nós já vimos que ele é próprio na forma do caput, comum no parágrafo único, doloso, formal, e admite a tentativa na modalidade do parágrafo único, porque o usar do caput a gente já sabe que a doutrina não admite de forma majoritária. E na forma de atribuir a estrangeiro falsa identidade, tem divergência? Me parece que sim, se for por escrito e não for verbalmente, certo? Agora nós vamos ver o crime do artigo 310. O crime do artigo 310 não tem nomen iuris também. Se a gente olhar no vade-mecum, não tem um nome, a doutrina deu o nome de fraude sobre propriedade por estrangeiro, certo? Existem algumas regulações no Brasil sobre propriedade de estrangeiro. A nossa Constituição veda, por exemplo, em determinadas hipóteses, que o estrangeiro seja proprietário de empresas de mídia. Também existe uma restrição para que o estrangeiro compre terras ilimitadas na faixa de fronteira. Então, existem limitações na nossa ordem jurídica quanto à propriedade do estrangeiro. Se ele mente sobre isso para ter a propriedade, nós temos o crime sem nome na lei do artigo 310, que diz o seguinte: prestar-se, aqui não é o estrangeiro, né? Talvez eu não tenha sido claro, é o brasileiro ajudando o estrangeiro. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Existe divergência se o crime é comum ou próprio, porque como a propriedade é vedada ao estrangeiro, só o brasileiro pode cometer. Então me parece que é próprio mesmo. Crime de forma livre, não tem forma vinculada, qualquer forma de se passar por laranja de um estrangeiro, essa é a figura. Instantâneo, consuma-se no momento em que ele assume uma propriedade que não é dele, como testa de ferro. Plurissubsistente, sendo admissível o fracionamento da sua conduta e a punição pela tentativa. Nós vamos agora estudar, né, o último crime, o último artigo, né, o 311 dessa parte, das outras formas de falsidade, de crimes contra a fé pública, que é a adulteração de sinal de veículo automotor. Vamos dar uma olhada no tipo, depois eu falo um pouco, para os senhores descansarem um pouco do meu rosto. Vamos lá. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor do seu componente ou equipamento, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Atenção! Uma vez, ainda na Justiça Estadual, atuando na Justiça Estadual de São Paulo, né, como juiz de primeira instância lá, eu peguei um caso em que o Ministério Público denunciou para mim o seguinte, prestem atenção, que o sujeito foi pego com uma moto que tinha o chassi adulterado. E aí pediu para eu condená-lo por adulteração de sinal de veículo automotor. A pergunta que eu faço para os senhores é: andar com moto com chassi adulterado é a mesma coisa que adulterar e remarcar? O que os senhores acham? Não é. O que o senhor acha? O que a senhora acha? Para mim não dá. Não dá para confundir o sujeito estar andando com um veículo com chassi adulterado e o sujeito estar adulterando. Quem vai responder pelo 311 é o sujeito que adulterou, é o sujeito que pôs a mão na massa. Professor, mas eu posso punir o sujeito
que está andando com uma moto que foi objeto do artigo 311, eu entendo que a gente pode pensar na punição por receptação, não pelo 311. Então aqui o sujeito responde porque ele adulterou, ele foi lá e fez uma perninha e a letra P virou R no chassi, ou ele remarcou, tirou a marca e fez uma nova. Tanto faz. Aí ele responde pelo 311. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Vamos ver as formas do parágrafo 1º? O parágrafo 1º diz que se o agente comete o crime no exercício da função pública, exemplo, se ele trabalha no Detran, a pena é aumentada de 1/3. Forma majorada, terceira fase da dosimetria, aumento de 1/3, e é um crime funcional, um crime próprio, só nessa modalidade, em que exige a qualidade de funcionário público para que haja a causa de aumento de pena. Parágrafo 2º. Forma equiparada. Incorre na mesma pena o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, se o funcionário do Detran pega um carro com chassi adulterado e ajuda a licenciar esse veículo, ele responde na forma do parágrafo 2º, que é a forma equiparada, ele responde igualzinho quem remarcou o chassi, certo? Mas percebam, o tipo penal em momento nenhum trouxe a punição daquele que dirige um carro adulterado, que compra um carro adulterado. Para mim, só é possível enquadrar essa conduta, se ele tiver ciência, na receptação. A receptação, inclusive, tem forma culposa, né? Vale lembrar. Crime doloso, sem previsão de forma culposa, né? Crime material, por quê? Porque é necessário que haja a efetiva remarcação do chassi, esse é o resultado naturalístico que a doutrina diz, para que haja a configuração do crime, para que ele se consume. Crime comum, salvo na forma do parágrafo 2º, né? E do parágrafo 1º também, porque o parágrafo 1º, para aumentar a pena, tem que ser funcionário público. Então, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Crime plurissubsistente, porque é possível a tentativa, a polícia chega e o sujeito está lá com a mão na massa riscando o chassi. Vamos lá para uma análise de jurisprudência, um precedente? Bem, tá aí do STJ, março de 2020, trouxe um precedente aí atual. Conforme orientação desta corte, a conduta de suprimir o sinal de identificação, ou seja, e se o sujeito só apagar o chassi, está abrangida pelo verbo adulterar, da figura típica do artigo 311, cuja redação é assim, a gente acabou de ler: adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Certo? O STJ disse, a pessoa apagou o chassi, isso é adulteração. Suprimir, apagar, tirar o número de chassi é adulterar, porque adulterar é mudar. Então, configura o crime do mesmo modo, e assim nós finalizamos as outras falsidades aí dos crimes contra a fé pública.